atenção nessa dica que eu vou te dar agora, super importante, tá? Você tem que abaixar o aplicativo da Rede Século XXI ao vivaço aí no seu smartphone ou no seu tablet, pode ser Android ou iOS. Gente, é muito fácil. Entra no site rs21.com.br/aplicativos. Sabe por quê? Com o aplicativo aí da Rede Século XXI, você vai acompanhar ao vivo os programas 24 horas por dia. Não é bom demais, gente? E ó, que legal, você pode conferir também no site a lista de canais aí para você sintonizar na sua cidade. Então, fica, né? O que todo mundo quer, ficar super bem informado, ter saúde, aquele momento de oração, você fazer os seus pedidos. É só você entrar em contato com a gente, rs21.com.br/aplicativos. E aí, ó, aonde você estiver, você está ligadinho aqui na nossa Rede Século XXI, principalmente aqui no nosso Mais Saudável, cuidando do seu bem mais precioso. E hoje o protagonista aqui do nosso programa é o pão. Você gosta de pão? Eu adoro. Eu quero ver quanto eu ando consumindo. Eu acho que eu como 2 pãezinhos por dia, assim, mas eu como pão francês sem o miolo, é meu hábito, eu como pão francês sem miolo, integral, na chapa, assim, né, com azeite, porque eu não uso manteiga, com azeite. E aí eu vou lá e glaft, comi hoje de manhã, tá certo? Deve estar dentro do que você precisa mesmo. A gente tem que olhar o dia todo, né, do indivíduo, quanto de carboidrato ele ingere, e 2 pãezinhos, 2, 3 fatias do pão de forma. O pão, ele acaba ficando bem presente mesmo, quando a gente quantifica a quantidade de carboidrato da dieta. A gente pode colocar, então, Dri, por exemplo, que o pão engorda é um mito? Consumido de uma forma correta, não é isso, né? É mito. O que vai engordar é o que você ingerir em excesso. Pode ser proteína, pode ser gordura, pode ser carboidrato, né? A gente brinca que até alface em excesso pode engordar. Não, claro que não é bem assim, mas o excesso, né, é aquela continha na balança mesmo ali. Você gasta X de energia, consome Y. Se você consumir muito mais do que você gasta, isso vai ser armazenado de alguma forma e você ganha peso. Perfeito. Doutora Mila, a gente estava falando no bloco anterior essa questão que também virou um modismo, as dietas low carb, né? As pessoas, eu não como mais carboidrato, emagreci muito, sequei, para mim foi maravilhoso. E eu estava contando aqui para elas que eu realmente já entrei nessa onda também. Eu fiquei acho que 1 mês e meio sem comer carboidrato, realmente emagreci muito. Cheguei até a ficar esquisita, estranha, feia mesmo, porque eu fiquei catavérica, foi puxado. E a gente entra e começa a fazer essa dieta, tudo bem que foi com o médico, com o nutricionista, mas eu não gostei. Depois eu conversei com ele e falei, não, vamos adequar essa dieta, porque para mim não vale. Quais os malefícios para o nosso corpo quando a gente tira de uma forma brusca, assim, o carboidrato? Então, a Adriana já falou, né, que a nossa primeira fonte de energia é o carboidrato. E o nosso organismo, ele vai tentar se adaptar à falta dele. Então, para a gente conseguir energia de outras fontes, a gente vai consumir o quê? A gordura que está em excesso, por isso que você emagreceu. Então, emagrece mesmo. Essas dietas, Sim. Não é que elas não emagreçam, essas dietas emagrecem. Então, você vai quebrar essa sua célula de gordura e depois a musculatura. Essa célula de gordura, ela vai produzir o que a gente chama de substâncias tóxicas, que é o que faz, a gente fala que você entrou em cetose, tá? Porque a gente produz essas cetonas, são substâncias que fica com mau hálito, o paciente fica meio tonto, o raciocínio fica mais lento. Então, quer dizer, você vai emagrecer, sim, mas é como se você tivesse lá no hospital, sem consumir nenhum alimento e seu corpo tentando Reagir, né? Reagir, consumindo o que você tem aí de energia para poder te sustentar. Então, automaticamente, ele vai roubar da minha musculatura também, né? Vai roubar da sua musculatura. Não é saudável. Então, assim, essas dietas, a gente não tem um embasamento científico no qual a gente possa prescrever, né? Então, isso se faz, o que a gente fala não pode falar que é off-label porque não tem uma bula para uma dieta, né? Mas a gente não deve prescrever, a gente não tem nenhum embasamento científico para prescrição dessas dietas com pouca caloria. Principalmente você que está em casa, que vai à academia, e aí você com pouco vê... carboidrato, não pouca caloria. E aí você vê a sua amiga, e aí você vai conversar, o que você está fazendo, né? Porque tem muito esse papo, né? Não tem jeito, a gente está na academia, tá? Menina, você emagreceu, o que você está fazendo? Ai, nossa, olha, tirei o carboidrato por completo. A pessoa já
pumba. Ah, vou tirar também. Gente, pelo amor de Deus. Tem dieta até que tira fruta, né? É. Que assim, você fala, meu Deus Essa do que eu céu. entrei era uma dessa, por exemplo. Mas quer ver, a gente tá falando de carboidrato aqui, e aí a gente vai colocar pra vocês os carboidratos complexos. Tem o carboidrato bom e o carboidrato ruim, certo? Como a gente tá falando do pão aqui, hoje, gente, aqui a gente vai sugerir pra vocês os pães de grãos integrais, que são considerados aqui bons, legais. Por quê? Porque eles são ricos em fibras e nutrientes, eles têm um baixo índice glicêmico, ajuda você a se sentir completo, com menos caloria, então ele tem um poder de saciedade e estimula naturalmente o metabolismo. É isso mesmo, Dri? Isso tudo é verdade, Cissa. E porque essas fibras, né, elas vão... É isso mesmo, mais nutrientes, né, principalmente zinco, selênio, algumas fibras vão ter esses nutrientes, magnésio, que a gente não encontra naquele pãozinho lá, que é uma farinha simples, né, um carboidrato simples. Então, tudo que você tem um carboidrato aí complexo, integral, você tem uma riqueza maior de nutrientes mesmo. Perfeito. Vamos trocar aqui, ó, e falar um pouquinho dos carboidratos simples, que são os pães refinados, que são considerados como ruins aqui, tá? Porque ele é pobre em fibra e nutriente, tá? Ele tem um alto índice glicêmico, calorias vazias convertidas em gordura, alto nível aqui de glicose no sangue e dá aquele sentimento de cansaço, prostração, o que é normal. Porque quando a gente tem, como a gente acabou de sugerir aqui, um alto nível de glicose no sangue, a gente tem essa sensação de fadiga, de cansaço. Então, isso depende, então, não é assim uma verdade absoluta, né? Esses alimentos, então, depende de cada um. Então, por exemplo, um índice glicêmico alto, o que vai provocar em você? Vai provocar uma resposta insulinêmica, ou seja, o seu pâncreas vai responder muito rápido a isso. E você pode ter a sensação de uma hipoglicemia. Então, essa sensação de mais, sabe, sonolência. Então, isso você pode ter. Mas não são todas as pessoas que vão ter isso, né? Então, por exemplo, a gente chama isso de uma hipoglicemia reativa. Isso é muito comum. Por exemplo, a gente está muito tempo sem comer. Você vai comer um doce, você se sente bem? Ou você não tem nenhum problema? Eu não tenho nenhum problema. Então, assim, eu tenho problemas. Por exemplo, se eu ficar muito tempo em jejum e como um doce, eu me sinto mais enjoada, até Doutora, pouquinho... a senhora sabe que eu acordo às vezes e eu pego um doce? Então, assim, isso é uma resposta insulinêmica, com uma resposta insulínica maior. Então, esses carboidratos de absorção rápida que a gente fala, ele pode dar essa sensação. Então, esses alimentos integrais com mais fibras, ele tem essa sensação de maior plenitude gástrica e com essa absorção mais lenta e essa resposta insulinêmica melhor. Então, ele é muito mais saudável. Perfeito. A gente tem uma mesa aqui, ó, já que a gente está falando dos pães, né? Então, eles são as estrelas aqui do nosso mais saudável. O pão francês é esse pão que a gente fala que ele é pobre, né? Ele é da farinha branca, tem muito açúcar, né? Então, a gente deve trocar, por exemplo, para quem gosta do pão francês, eu sei que tem muita gente que adora, eu adoro, mas eu troquei o francês branco pelo francês integral. Ajuda? Então, Cissa, vale assim só ressaltar que eu acho que a gente assim rotular de que é ruim, né? Que ele tem o papel dele também, né? Por exemplo, vou citar um exemplo: uma pessoa que pratica exercício, né? Antes do exercício, um carboidrato de absorção rápida é interessante. Que no caso seria o pãozinho aqui. francês simples. Entendeu? Então, dependendo do momento que a pessoa vai ingerir, de todo o dia dela ali, né, da alimentação, se ela está querendo emagrecer ou não. Então, o pãozinho francês ou um pão simples, ele pode e vai entrar normalmente na alimentação, né? É claro que é isso que você falou. E se a gente for ver em teor, assim, de nutrientes, ele perde. Ele perde porque ele tem a farinha, sal, né, fermento. Então, um pão com fibras, com grãos, ele é bem mais rico. Mas ele não é o grande vilão da história, então. Não. Então você que está em casa quer consumir um pãozinho francês, qual é a ingesta correta que a gente deve ingerir? Por exemplo, 1, 2, desse aqui, do branco. Vamos pensar numa dieta habitual de 2.000 calorias, no indivíduo adulto, né? Ele vai ingerir no dia até uns 2 pãezinhos. 2 pãezinhos, ok. Ok. Olha só que legal. Então, você aqui em casa... Posso tirar o miolinho? Ou devo? Pode tirar. Eu tenho uma mania de tirar o miolinho. Tanto faz, né? Tanto faz, na verdade. Não precisa. O miolinho, ele vai agregar alguma coisa?
Não, se você quiser comer com miolo... Ele é a mesma né? coisa da casca, só que a ele mesma coisa? A casca só tá... Só tá mais gente. borradinha. Eu sempre achei que tirando o miolinho, pronto, eu ia, ó, ficar fininha, secar. Não, Você tem tá nada a tirando ver. calorias, Mas né? você tá tirando diminuindo o tamanho do pão. Então pronto, a gente tá Tá ficando comendo sequinha. menos pão. A gente tá ficando sequinha, então. Vamos conversar com o Brasil? Pode chegar, Brasil. Vamos ver que tem pergunta aqui na tela. Da onde vem Serquilho, São Paulo? Um beijo pra vocês aí. Elisete Dantas. Ela fala que, oi, Cissa, gostaria de saber se realmente não é bom consumir pães durante a noite. Por exemplo, substituir um jantar por um lanchinho com pães e leite. E aí? A substituição do jantar por lanche é muito comum, né? As pessoas às vezes fazem essa troca. A orientação é, se for trocar, ela tem que trocar por uma coisa que seja semelhante. Então vamos pensar, se eu fosse comer comida, fizesse um prato no jantar, eu teria o arroz, o feijão, a carne e uma salada. Vou substituir por um lanche, eu tenho que ter algo que substitua o arroz, pode ser o pão. Algo que substitua a carne, eu posso pegar meu bifinho que sobrou do almoço e colocar no meio do pão aí no jantar, a salada nesse lanche, né? Então aí eu tenho um lanche que substitui adequadamente o meu jantar. Tá. Agora só o pão com um copinho de leite, aí fica faltando. Vai ficar fraquinho. Fica. Então tá bom, boa essa dica, tá? Ó, daqui a pouquinho a gente volta aqui, porque agora eu quero conversar com você que tá em casa. Todo mundo quer, né? Autoestima elevada, hein? Diz pra mim, quando você olha no espelho e gosta do que vê, tudo muda. Você encara a tua vida com foco, com força e com fé. Ninguém te derruba. Para isso, a gente tem que cuidar do quê? Da nossa aparência. Sim, é importante ter uma pele bem hidratada, gostosa, cheirosa. E é por isso que essa empresa, que está há mais de 20 anos no mercado, vai entrar na sua casa nesse momento, porque a Puriflora cuida de você. Quem conhece os produtos da Puriflora, entra e não sai mais. Por isso que se tornou aí uma grande família. Oi, meu Saudade amor. de você. Que saudade, Cissa. A gente Você não também? se vê tem tempo, assim, Tem que vir cara a mais, cara. tem que vir mais aqui, Verdade. Isso aí, Cissa. Cissa falando do cuidado da pele, eu tô desde manhã no Você Pode Ser Feliz falando pro pessoal que tá em casa, Cissa. Reservar um tempo. Acho verdade. muito legal, mais saudável, porque vocês falam de uma variedade de coisas que ajudam na saúde. E agora vocês falando de alimentação. Só que assim como você busca orientação para cuidar do corpo no sentido de emagrecer e tudo mais, o Risotex vai hidratar a pele, Cissa, vai cuidar. E a Cissa é legal que todo dia ela passa e Faço mostra o mesmo. resultado. Eu faço o meu tratamento aqui, ó, nesse Exato. momento. É um momento carinho mesmo, né? Isso. E aí o que eu ia falar pra você, gente, reserva um tempo no seu dia pra cuidar de você. Nós que somos mães, Cissa não ainda, mas não. assim, quem aqui é mãe, as gurias aqui no cenário, quem tá em casa, é o seguinte, reserva um tempinho do seu dia, hidrata, cuida da sua pele. Risotex você pode aplicar várias vezes ao dia. E olha só, hidrata, dá up no seu olhar quando você tá meio cansada, batida. Às vezes na sexta-feira a gente já chega, ufa, né? Então passa, hidrata e também cuida daqueles sinais de expressão. Ó, sanguinho Aquele italiano, efeito aqui, ó. exato. Tá, aquele efeito lift, Cinderela, Exato. sabe? E ó, sanguinho italiano é fogo, né? Porque a gente fala com os olhos, com a boca, com tudo. E esses sinais aparecem mais, porque a gente gesticula muito. Então o Risotex, gurias, vai amenizar a pele. Só que não é só mulher não, tá? Porque é o creme da família, então vai cuidar da Exato. família inteira, né, Ci? Exato. Os homens no pós-barba, aplica, cuida da sua pele. Eu tenho um homem lá em casa com barba, vou te falar, tem que cuidar direitinho, viu? E também os nossos filhos, com as espinhas, com as acnes, cuida, não deixa machucar a pele inteira não, tá? Liga agora 0800 940 1084. Esse telefone é o telefone da autoestima. Você vai que cuidar aí do maior órgão do seu corpo, que é a sua pele. Exato. E tem que cuidar bem, mas cuidar mesmo, gente. Não deixa pra amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Sabe por quê? Quando a Puriflora entra aqui no Mais Saudável, a gente costuma fazer esse barulho. Então, diretor, pode colocar esse barulho aí? Opa! E quando esse barulho para, é que É o trem sinal que é acontece. bom. Quer ver, ó? Parou. Quando ele para, eu vou, tá? Vai, manda Eu vou fazer ver. o seguinte, eu vou despencar. Ó, precinho lá embaixo. Pronto. Super promoções, Cissa. Ligando agora, você tem um presente especial do pessoal da Puriflora. E a gente fala muito dessa empresa, 400 funcionários, tá, gente? Mais de 20 anos no mercado, então o assunto é sério e responsável. Então pega o telefone agora, espanta a preguiça, que é a sua pior inimiga, tá? E toma uma atitude correta. Cuida da sua família e de você. 0800 940 1084. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, minha princesa. Adorei te Beijo, ver, viu? valeu. Você aí, ó, não descola não, que eu vou e volto voando. Tem receita boa, tem mais papo, porque o pãozinho nosso de cada dia está aqui no Mais Saudável.